8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, vamos nessa, Antônio Carmo. Excelente manhã de quarta-feira para você, muito bom dia. Muito bom dia para você, Cláudio Nicolini, os amigos que estão conosco também. Obrigado pela audiência, bom dia para todo mundo aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Muito bom, galera, em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM, a gente sempre convida para se inscrever no canal da Rádio Band Vale e, é claro, deixar um like pra gente, um joinha, que é muito importante para nós. E pra galera em 102,9, muita gente indo trabalhar, muita gente chegando no trabalho, levando a gente de carona, Antônio Carmo, e é claro, todo mundo quer saber do Carmo, o que ele achou desse novo Paulistão, meu querido Antônio Carmo. Abemos novo regulamento, depois de 12 anos de um regulamento esdrúxulo que surgiu na Copa de 2014 no Brasil, e de lá para cá foram 12 anos, até 2025. Campeonato que quem fazia mais pontos não classificava, quem fazia menos pontos podia chegar. Injusto demais. Agora, pelo menos, tem uma fase única inicial de pontos corridos. Quem chegar na frente vai, quem chegar atrás vai para a Série A2, Antônio Carmo. Antes da sua opinião, vamos aos adversários dos 4 grandes de São Paulo que vão se enfrentar. Teremos todos os clássicos, né? Santos pega Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Corinthians pega São Paulo, Palmeiras e Santos, e assim sucessivamente. Mas o Santos pega, além dos grandes, Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. O Palmeiras, além dos grandes, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão. O São Paulo, além dos grandes, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Corinthians, além dos grandes, Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano, Antônio Carmo. O que você achou disso aí? Capivariano que está de volta. A Série A1 do futebol paulista subiu lá em 2014, 2015. Caiu logo, né? Você falou dos nossos grandes ouvintes, internautas, tal, conosco sempre o Paulinho lá da Vinac, estive com ele ontem, mandando um abraço, Paulinho. Tá sempre nos acompanhando, nos honrando com a audiência, o Paulinho e toda a rapaziada da Vinac Consórcio, grande parceira da rede Band Vale de rádio e televisão. Nicolini, você falou aí dos adversários, dos clubes grandes, que é o que a federação se importava, era de ter todos os confrontos entre os grandes, os clássicos acontecendo, que é o que dá renda, rentabilidade, visualização e tudo mais para a federação, que vende bem o campeonato, tem vários parceiros comerciais, fatura um bom dinheiro. É uma série de circunstâncias aí que a gente precisa olhar. Eu até não acreditava, viu, Nicolini, que a Federação Paulista fosse curvar realmente dessa maneira a CBF, que determinou, chegou ano passado, o Samir Chaldo chegou e falou, pá, carimbou, estadual são 11 datas e acabou, se vira. Eu falei, não vai. Brasileirão começa em fevereiro. Em janeiro, 28 de janeiro, já está começando, aquela coisa toda, né? Bom, e eu falei, o Campeonato Paulista, que é o mais rentável, aquele que dura mais, ele era disputado nesse período que você falou, e desde 2014, por conta da Copa do Mundo no Brasil, a federação fez aquele campeonato com 4 grupos de 4, os times não jogando dentro do próprio grupo, fazendo 12 partidas, depois mais uma, e mais 2, eram 16 datas. Caiu para 11, a federação ainda pede para a CBF que autorize uma 12ª data, para poder fazer a final em 2 jogos, que dá mais audiência, mais rentabilidade e tudo mais, Sim. Um faturamento maior, até para a própria... Mas ainda não definido isso. Não tem, por enquanto tem 11 datas, termina dia 8, o campeonato termina dia 8 de março, né? Começa em 11 de janeiro, 8 de março, se tiver menos mais de 2 uma meses. data, seria a 12ª data, a final será em 2 jogos, como é até agora. Nesse período todo aí, sempre quartas de final em 1 jogo, semifinal em 1 jogo, final em 2 jogos. Foi assim desde que começou. E a federação está querendo manter a final em 2 jogos, por enquanto em 1 jogo só. O modelo aí, chamado modelo suíço, né, aquilo que está sendo aplicado desde o ano passado na UEFA Champions League,
em que você não tem assim, um grupo em termos de classificação. São os 16, eles se enfrentam aí, cada time fará 8 jogos, 4 em casa e 4 fora, e ao final dessas 8 rodadas, os 8 melhores, independente do grupo, de onde esteja, quem tiver mais pontos, classifica-se para a próxima fase da competição. E aí os 8 vão se enfrentar, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, e aí vai. O que ocorre, Nicolini, os clássicos estão preservados, eles devem acontecer logo no começo e tal, a federação já deve fazer isso aí, acredito eu, quando divulgar a tabela. O que ocorre é que, por exemplo, você pega os 2 times que subiram esse ano, que jogarão o ano que vem a Série 1. Primavera, primeira vez vai jogar a Série 1. Toda vez, nos bons tempos nossos, Nicolini, de Paulistão, de Série 2, o torcedor do interior, aquele que tinha mais dificuldade para ver o jogo na capital, que hoje não acontece, não, tem que subir para a gente receber os grandes em casa, porque subia e era turno e retorno. Então, quando o Taubaté subiu em 54, depois em 79, São Zé em 80, a Esportiva de Guará lá nos anos 60, em 60. 60, o que acontecia? Bom, nós vamos receber os 4 grandes aqui, e recebia. O Santos jogou no Campo do Bosque, lá em Taubaté, o Palmeiras jogou no Dario Rodrigues Leite, na verdade, times todos do Grandes vinham jogar, era turno e retorno, de vez em quando tinha um terceiro turno, uma repescagem, você pega o campeonato de 81, os times jogaram contra os grandes aí 3, 4 vezes a mais. Tá terminando. Vocês vão ver se ainda não vai ter uma repescagem para definir o campeonato. E agora o rebolo, é verdade. O Primavera, pela primeira vez, ele vai jogar o Paulistão. Ele vai jogar contra os grandes, só contra o São Paulo. Olha os adversários do Primavera. Noroeste, Bauru, Botafogo de Ribeirão, Capivariano, que subiu com ele este ano, Novo Horizontino, Mirassol, é um campeonato do interior, né? Guarani, do interior, Portuguesa de Desportes e de Grande Sol São Paulo. Então, o Primavera só terá o São Paulo como grande. E corre o risco de jogar no Morumbi. No Morumbi. Pode sair, a tabela ainda não foi feita. Eu acredito que a federação vai privilegiar o jogo Primavera e São Paulo em Indaiatuba, o jogo Capivariano e Corinthians, que é o único adversário grande que o Corinthians joga, em Capivari. O Botafogo de Ribeirão pegou só... O Capivariano joga em Capivari. O Botafogo pegou só o Palmeiras, o Noroeste pegou só o Santos. E aí começa a ficar um pouco melhor. A Ponte Preta pega São Paulo e Corinthians, o Guarani enfrenta Santos e Palmeiras, o Velo Clube pega Santos e Corinthians, o São Bernardo pega São Paulo e Corinthians, o Mirassol pega Palmeiras e São Paulo, o Novo Horizontino, Santos e Palmeiras, o Bragantino, Red Bull Bragantino, Santos e Corinthians. É o que a federação pode fazer. Porque se ela dividisse em 2 grupos de 8, Nicolene, se enfrentando dentro do grupo, 7 jogos, aí ela colocaria 2 grandes de um lado, 2 do outro. Você teria só 2 clássicos, né? Um clássico do grupo A, com Palmeiras e Santos, um clássico do grupo B, com São Paulo e Corinthians. A federação não interessa. Então ela buscou uma fórmula, e fórmulas de campeonato, Nicolene, já vimos tantas aí feitas ao longo dessa história toda, sempre o pontos corridos sempre foi o mais básico, né? Todos contra todos, um jogo lá, outro cá, acabou, quem somar mais pontos é o campeão, não se discute. Mas aí, com calendário, com novidade, então faz um campeonato assim, outro assim. Dentro daquilo que se tem, e os campeonatos estaduais, eu tenho falado há muito tempo aqui, e a gente vai observando, Nicolini, eles vão perdendo a importância, cada ano que passa, perde mais a importância. Agora tende à extinção, né? Como a federação paga bem, tem 3, 4 canais de televisão que transmitem, mas, cara, pagam quem bem. Aguenta? Mas Capivariano pode ter subido, Primavera, para jogar 8 jogos. 8 jogos, exatamente. 8 jogos. É a realidade agora do futebol. Então, isso que você fala, caminha para a extinção, pode ser. A manutenção do time que joga a Série A1, ele recebia na faixa de 6, 7 milhões de reais lá, time pequeno. Agora acho que ele não vai receber mais isso. Logicamente serão menos jogos e deverá receber um valor menor do campeonato de uma maneira geral. Vai ter o dinheiro aí do seu patrocínio, da venda de ingressos e tudo mais. Mas realmente os campeonatos eles estão achatando. E hoje, Nicolini, é importante demais, e aqui na nossa região, São José e Taubaté, tem que saber disso, e colocar isso como patamar prioritário, é jogar campeonato nacional. Tem que estar numa Série D, que vai ter mudanças esse ano, do ano que vem, já vai para 96 clubes. Que começa em fevereiro e vai o ano inteiro, uma primeira fase até agosto, setembro, sei lá. A Série D começa um pouquinho depois, vai começar ali para abril, depois de terminar o estadual.
Mas aí o time já sabe que os 32 melhores classificados para os mata-matas já estão garantidos na Série D no outro ano, mesmo que não suba, isso é muito importante, então você já tem o calendário, né? O que aconteceu com o Água Santa esse ano, ele não subiu, ele ficou entre os 32, ele está com a vaga da Série D dele garantida para o ano que vem, e vai jogar a Série A2, o Paulista, no ano que vem. Então é importante demais ter esse calendário nacional, porque o estadual vai ser muito curto, daqui a pouco reduz mais ainda. É que São Paulo está com 16 clubes, Nicolino, o Rio tem 12, tem lugares que são 10. O Campeonato Paulista, por exemplo, de 1971, 72... Isso pode acontecer, diminuir o número de clubes, justamente, o caminho seria esse. Eram 20. Até essa mudança que você citou em 2014, eram 20. Aí o que fez a federação? Durante 2 anos, rebaixou 6 e subiu 2. Então, quer dizer, ela reduziu o primeiro ano lá para 18, depois para 16. E aí o que aconteceu? Ficaram 16 clubes que estão hoje aí jogando o Paulistão. Não me surpreenderá se a federação falar o seguinte: olha, vamos ver, esse ano que vem, vamos reduzir para 12 clubes. Então, na série A1. E aí a Série A2... Sobe 2, cai 4. A Série A2 pode ter 20 clubes, pode ter 24, desde que ela seja mais esticada. Você pode ter 24, 28 clubes numa Série A2, divididos em 2 grupos de 14, jogando com mais prazo, com mais tempo, dando um calendário melhor e numa busca de acesso também. Mas cada vez mais os times da Série A2 vão jogar Campeonato Brasileiro. Agora, se o Campeonato Brasileiro for espichado com uma rodada por semana, dá para jogar Campeonato Brasileiro, por exemplo, no fim de semana, e Campeonato Estadual no meio de semana. No meio de semana, e vai seguindo. E ver o que acontece. Então, ainda a gente vai ter mudanças aí, isso aí pode escrever. O enxugamento dos campeonatos estaduais já estava previsto, o pessoal tinha falado, faltava chegar um presidente da CBF que realmente fizesse o que fez o rapaz novo lá. Chegou e determinou, deu uma canetada aí e falou: ó, vamos reduzir, nós vamos fazer o calendário do futebol brasileiro. Será assim, Nicolino, olha-se muito mais a elite do futebol. Ninguém lá na CBF, Nicolino, tem preocupação com São José e Taubaté, ainda mais com Atlético Joseense e América de Rio Preto na série Mantiqueira na Bezinha, Joseense na série A4, né? Então, eles olham lá, Nicolino, é realmente o Brasileirão da Série A, da Série B, a Copa do Brasil, os amistosos da seleção, Libertadores, essa coisa realmente é. Então, os clubes pequenos, que são muitos, eles têm que tomar muito cuidado e ter essa atitude de engrandecimento. Não adianta a gente ficar achando que tá bom só jogar Série A2, Série A3, aqui no nosso mundinho, porque daqui a pouco não vai ter espaço, vai ter que buscar realmente um calendário nacional para o São José e para o Taubaté. Como é que se chega num calendário nacional? É jogando Copa Paulista e sendo campeão, foi o caso que aconteceu do 15 Piracicaba esse ano. São José, naquele ano que foi vice-campeão, jogou o brasileiro da Série D, porque a Santista campeã escolheu a Copa do Brasil, e pelo Paulista da Série A1, onde você fica com vaga também para a Série D. São duas ou três vagas do final do Campeonato Paulista da Série A1 para times paulistas que vão jogar a Série D do ano seguinte ainda, né? Do ano que vem, os times aí vão garantir vaga para 2027. Então, São José e Taubaté, se subirem o ano que vem, sobem os dois. Em 2027 vão jogar o Paulistão da Série A1, conseguindo vaga para a Série D em 2028. Então, quer dizer, é demorado esse processo aí. E os clubes têm que pensar nisso, porque a coisa está se afunilando aí, redução de campeonatos estaduais, aquela coisa toda fica mais difícil. É isso. Vamos acompanhar, então, o Paulistão, que começa junto com a Série A2. Os campeonatos começam no mesmo final de semana no ano que vem, Antônio Carmo. 10 e 11 de janeiro, né? Começa o Paulistão, vai estar rolando copinha ainda, e vamos que vamos. E vai ter o Campeonato Brasileiro começando em 28, 29 de janeiro, misturado com o Paulistão. Então o Paulistão ele vai ter jogo, e já na primeira fase aí do campeonato, no fim de semana, o Corinthians vai estar jogando o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, ele tem jogo no Campeonato Paulista. Não sei como é que eles vão fazer, em termos de tabela, a gente tem que aguardar. É isso, vamos aguardar agora a definição das tabelas. O brasileiro já, porque querem o Campeonato Brasileiro de janeiro a dezembro, para sobrar datas ali no meio, jogos que podem ser atrasados. Esse ano o ano passado tivemos aquelas mudanças todas por conta da interrupção do campeonato, da tragédia lá no sul do país, o que foi justo, claro, muito correto.
Esse ano, por conta da Copa do Mundo de Clubes que aconteceu. E agora, sempre, todo ano, os times brasileiros estão na final de Libertadores, Copa do Mundo, bem lembrado. Mesma coisa, até por isso, Copa do Mundo. Também uma paralisação, a Copa do Mundo vai ser mais longa. Geralmente ela durava 30 dias, vai durar mais, porque são 48 clubes, 48 seleções, melhor dizendo. Então, tem tudo isso daí que a gente vai acompanhar no ano que vem. É isso. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso e suposto, seguimos com o nosso bate-papo. Para falar de Taubaté e São José, o Taubaté anunciou a volta do Romarinho, já passou pelo Burro em 2023, se lembra dele, e o São José trouxe o xerifão, Léo Rigo, experiente zagueiro já rodado, chega para a zaga da Águia. Esse Léo Rigo estava bom, né? Jogador de 30 anos, já rodado por aí, atuou em muitos clubes, não conheço, boa sorte. O Romarinho já teve passagem pelo Taubaté. Eu acho assim, Nicolino, quando você começa a repatriar muitos jogadores, você tem que ter uma certeza de que ele foi bem e que a torcida vai gostar. Você repatriar, já jogou aqui, veja os números, foi bem, não foi. Então você pega aí a volta do goleiro Samuel Pires esse ano, todo mundo aplaudiu, né? Não tem restrição. Ele era o titular absoluto do gol do Taubaté até se machucar. E estava salvando o Taubaté, jogando bem. Se machucou, não voltou mais, porque o outro goleiro que jogou lá foi muito bem, levou o time até a semifinal do Campeonato Paulista, não tinha por que trocar. Saiu, foi embora, foi viver aí o trabalho no segundo semestre e volta agora com o credenciamento de um ótimo trabalho recente, deste ano. É como se não tivesse saído, né? Então, quando você traz um jogador de volta, você tem que saber que vai valer a pena. O Taubaté trouxe o Bambam de volta. O Bambam foi bem naquele ano, você voltou, não fez nada mais, não é porque jogou aqui que vai resolver. Mas às vezes o jogador tem uma boa identificação com a torcida, com a casa, é importante que o torcedor aplauda, goste da volta do atleta, para ver se resolve aí, né? Pode ser que seja o parceiro aí para jogar com o Maranhão nessa dupla de ataque do Taubaté no Paulistão do ano que vem. É isso, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. No basquete, o São José perdeu para o Corinthians, Antônio Carlos. Ei, São José, hein? Era esperado o resultado, Nicolino. O Corinthians vinha de 3 vitórias, foi a 4ª vitória, 7-8-6-4, 14 pontos de vantagem. São José só fez um bom primeiro período, quando ganhou de 19-15, mas quando ele tomou de 21-9 no terceiro período, um time que faz 9 pontos, Nicolino, em 10 minutos, não pode, tem que sair do jogo já, tem que sair do jogo. Perdeu o jogo ali. Embora. Não, depois empatou 16-16 no quarto período, mas fazer 9 pontos num período é desastroso. E o São José acabou, então, perdendo, tá normal, o time... O campeonato tem 20 clubes, né, Nicolino? Pela primeira vez, o NBB, em sua 18ª edição, tem 20 clubes, e o São José hoje é o 12º colocado, era o 10º, caiu para 12º, com 42% de aproveitamento, 3 vitórias e 4 derrotas. Ele está ali, Nicolino, junto com Fortaleza, com Botafogo, Caxias do Sul, União Corinthians, Unifacisa, é nesse barco aí. Vai ter técnico novo, Carmo? O que você tem de informação aí? Ou vai o Cris Amede mesmo? O Cris Amede tem um bom nome, um bom relacionamento, já fez um bom trabalho, foi campeão paulista. Estou achando que eles estão apostando aí no Cris Amede, pelo menos por mais um tempo. Tem muito campeonato pela frente. O objetivo inicial é classificar-se entre os 16 primeiros, hoje é o 12º. O campeonato é longo, o campeonato vai ter 38 jogos, né? São José só fez 7, então... Ainda por enquanto, não sei não, Nico, se vai mudar ou não. Sei que o São José viaja para jogar agora 2 partidas lá no Nordeste, né? Contra o Unifacisa na Paraíba e contra o Fortaleza. Muito bom, e a gente vai acompanhar tudo de perto. Antônio Carmo, para fechar, que triste a história do Oscar, hein? Ele desmaiou, o jogador que foi da seleção, está no São Paulo, vive machucado, estava voltando, se preparando para voltar. Agora nessa reta final do ano, sofreu um desmaio e já detectaram problemas cardíacos e parece que o caminho é a aposentadoria mesmo aos 34 anos, viu, Antônio Carmo? Teve um outro jogador, eu estava tentando me lembrar, Nicolino, que também passou por esse problema aí e teve o problema do Washington, né? O Washington Coração de Leão, centroavante, que fala, não vai jogar mais, lembra? Porque ele tinha um problema grave no coração e continuou até jogando um pouco mais. Teve mais um que teve que parar com a carreira. E o Oscar, desde que voltou para São Paulo, não fez absolutamente nada, né? Ele teve uma carreira muito sólida na China, coisa interessante, né? Saiu do São Paulo meio brigado para o Internacional, de lá para a China,
jogou Copa do Mundo 2014 contra o Brasil, ele que fez o gol. Não, e pegou o auge contra a da China, Alemanha. né? Aquela bolha de dinheiro da China que teve 4, 5 anos, a China levou todo mundo. Todo mundo. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 e metade do time foi para a China. O Vanderlei Luxemburgo trabalhou lá. Nossa, foi muita gente grande do futebol brasileiro e mundial. Foi um boom. Foi um boom, o pessoal que foi chamado. Mas durou pouco tempo, 4 ou 5 anos. Eu acho que uns 3, 4 anos, hein, Corinthians. Daí as grandes empresas atiraram o pé, o governo também, que estava querendo fazer o futebol chinês extraordinário. Acabou o dinheiro. Não deu mais certo, acabou o dinheiro. E aí o Filipão trabalhou lá, foi super campeão no time dele lá, aquela coisa toda. E o Oscar e o Hulk. 2 jogadores brasileiros que se deram muito bem no futebol chinês, ganharam uma fábula de dinheiro, eles pagavam muito bem mesmo, ficaram bilionários, mas milionários, e voltaram para o Brasil. O Hulk ainda está jogando aí em alto nível, e o Oscar não conseguiu, né? Voltou e praticamente não jogou pelo São Paulo, e com esse problema agora que apareceu ontem, provavelmente vai encerrar a carreira. Para mim, um jogador comum da história do futebol do Brasil, jogou a Copa do Mundo em 2014, estava num bom momento, fez o gol, que não adiantou nada, a derrota contra a Alemanha por 7-1. Jogador simples como ele, mais uns 314 mil jogadores na história do futebol do Brasil participaram. É isso. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Triste a história para o Oscar, um atleta aí de alto nível que ainda tentava se recolocar, e aí problema de saúde. A saúde sempre vem em primeiro lugar. Acho que por hoje é só, hein, o Antônio Carmo? Hoje, anote aí, jogo perdidaço, Opa! Né? Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam hoje lá na Arena MRV. O Fortaleza desfalcado. Esse não estava na minha caderneta. Pois é. Jogo atrasado lá da 12ª rodada. Do primeiro turno. Primeiro turno. E o Fortaleza, ele não terá o Kusevich, aquele zagueiro que veio do Chile para o Palmeiras, convocado para a seleção chilena, né? Por isso que a seleção do Chile não está na Copa do Mundo. Aliás, eu vi aí, né? Esse jogo é atrasado, o Atlético. O zagueiro é do time que deve ser rebaixado? Tá explicado. E a seleção do Chile não foi para lugar nenhum. Mas eu estava vendo aí 2 detalhes, né? O Atlético Mineiro, se ele ganhar hoje, Nicolini, ele que estava ali correndo contra o rebaixamento, com 3, 4 vitórias seguidas, já fala assim, podemos almejar o 8º lugar do Brasileirão, já cresce o zóio ali, já vai ver o que pode fazer, né? E eu estava vendo os convocados dos times brasileiros, Nicolini. O time brasileiro que teve mais convocados aí para essa data FIFA, o Palmeiras com 9 jogadores, né? 1 para a seleção brasileira, 3 para o Uruguai, 2 para a Argentina, 1 para o Paraguai, por aí vai. Depois o Flamengo com 7, 2 na seleção brasileira, Uruguai, tudo, Colômbia, tudo vai, Equador, São Paulo teve, o Santos teve um jogador convocado. Você nem lembra, né? O Santos teve. Zagueirão! Zagueirão do Paraguai. Vai jogar junto com o Gustavo Gomes. Eu não sei nem como é que chama o rapaz lá. Foi convocado. Adonis Frias. Frias, tá frio demais. Vai jogar lá, foi convocado para a seleção do Paraguai. Então, essa data FIFA aí bagunçando o futebol do Brasil. A gente estava falando disso ontem, o nosso ouvinte diário, fiel, Carlos Avelaro Barriga, falou, o Flamengo não queria, mas o Palmeiras aprovou o jogo nessa data. É que a Leila, ela está muito bem com o presidente, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem pretensões maiores, todo mundo sabe disso, em relação à CBF mais para frente, e como não tinha calendário, ela foi, tá bom, vai, joga nessa data mesmo aí, e vamos jogar. E, aliás, se o Santos não ganhar do Palmeiras sábado também, você nem aparece aqui segunda-feira, vai jogar com o misto. Não. Abel Ferreira, eu recebi um telefonema ontem. Eu vou antecipar minhas férias. Estava escrito assim, Abel Ferreira. Se não ganhar do Palmeiras, eu entro em férias. Recebi um telefonema, Abel Ferreira, falei, o que será isso? Deve ser algum cobrador. E era o português. Opa, tu pode dar um pulo na Vila sábado, compor o banco de reservas lá? Eu falei, não estou em condições. Tá procurando um jogador aí para jogar sábado. Não treinei. Não treinei. Não tem jogador. É isso. Não, se o Santos quer escapar do rebaixamento, ele precisa ganhar do Palmeiras para dar moral, para levantar a cabeça, para depois encarar o Mirassol.
né, que é outra pedreira, e o time reserva do Palmeiras, convenhamos, é melhor que muito time que está aí na primeira divisão. É Maurício, é Felipe Anderson que vai jogar, Rafael é não sei Veiga, quem, Carlos é Miguel, Gecai, Kevin, Veiga. Tem o Bruno Fux, tem bons jogadores ali. Dá para fazer um bom time aí, intermediário. Mas é que fica o lado moral, né? Se o Santos perder do Palmeiras na Vila Palmeiras, nós perdemos dos reservas do Palmeiras, aí o torcedor já larga a mão. É por isso que a vitória é muito importante para o Santos. Empatar é uma tragédia para o Santos, né? Não tem jeito. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos sim, Antônio Carmo. Olha, quarta-feira, semana de seleção, pessoal na seleção, batendo uma bolinha, entrevista daqui, que bom que eu voltei, tarará, não tem muita notícia não, tá bom? Os jogos da Europa que serão muito bons, Nicolini. Amanhã, sexta, começa sábado, amanhã, domingo, né? segunda. Começa amanhã, a Itália joga no desespero, a Inglaterra e Portugal e França vão garantir já antecipadamente as vagas para a Copa do Mundo, e tudo vai. E aí são jogos realmente de suma importância. Aí sim, é uma data FIFA importante, que são as vagas da Europa sendo definidas, como também na Ásia, como também na África, né? Que no Brasil, bom, chega, não vamos ficar falando mais disso não. Excelente quarta-feira, Carmo, até amanhã. Muito obrigado. Para você também, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h42 e vamos para as atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região com o Yankee. O motorista que trafega pela Dutra, neste